Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Antônio Leon. Eu estou aqui hoje para dar essa palestra para vocês no Parque da Chacrinha, pela Evolucim Rio de Janeiro. A Evolucim Rio de Janeiro é uma instituição de conscienciologia, uma instituição conscienciocêntrica, focada no parapsiquismo infantil, no desenvolvimento do parapsiquismo infantil. Nós damos palestras todo mês aqui no Parque da Chacrinha, é uma reserva florestal Mata Atlântica, em plena Copacabana, um local muito bonito em que nos cedem o espaço. A vantagem do Parque da Chacrinha é que os pais podem assistir a palestra, a gente tem aqui um montão de pais aqui assistindo, enquanto que as crianças ficam com nossos outros voluntários que estão entretendo as crianças. Dessa forma, os pais podem se dar o luxo de assistir a palestra sem ter que estar com as crianças, e as crianças se divertem. Tem crianças que já perguntam para os pais quando vai ser a palestra que eles querem brincar no Parque da Chacrinha. Então, assim, quem estiver aqui pelo Rio de Janeiro, é uma sugestão, venha aqui no Parque da Chacrinha, veja nossa programação. Todo mês nós temos palestras, além de outras atividades, como cursos, laboratórios para as crianças, mas essa palestra especificamente tem todo mês. Então, todo mês um tema diferente que nós damos aqui no Rio de Janeiro, pelo Evolucim Rio. Tá? O tema de hoje da palestra é criança ectoplasta, um termo muito relevante. A criança ectoplasta, ela apresenta características. Muitas crianças chegam para a gente aqui no Evolucim com essa questão. Mas antes a gente vai traçar um pequeno panorama, os princípios basilares da conscienciologia, o paradigma consciencial, para que depois, num segundo momento, a gente possa entrar no tema e, enfim, já com todos os ouvintes, e os pais estão aqui, tem pais aqui de primeira vez, possam entender, se situar onde eles estão, o que está sendo feito, o que está sendo falado. Então a conscienciologia é uma ciência que estuda a consciência ao longo de suas múltiplas existências. Então a gente já começa com essa frase com o primeiro dos princípios do paradigma da conscienciologia, do paradigma consciencial, que é a multiexistencialidade. Então um dos princípios basilares é que nós temos múltiplas existências, múltiplas vidas, como preferirem. Então, quando a gente tem aqui na Evolucim uma criança que chega, a gente entende que essa criança, simplesmente, ela está chegando em mais uma vida dela. Naquele momento, ela tem um restringimento de lucidez, por uma questão de corpo físico, de soma, uma adaptabilidade àquele soma, mas ela já teve outras vidas. Mas ela chega aqui nessa vida, nesse corpo, sem muita ainda lucidez. E a gente procura, de certa forma, auxiliar os pais na melhor forma de criar aquela criança. Então a gente vê, tem crianças que chegam e já têm habilidades, são ótimos alunos, tem outras crianças que não, são mais imaturas. Da mesma forma, tem crianças que são parapsíquicas. Então tem uma série de fenômenos parapsíquicos, que nós chamamos aqui. Dentre eles, a gente poderia citar a questão da ectoplasmia, criança ectoplasta. Nós entendemos que esses atributos que essas crianças vêm de outras são frutos dessa questão das múltiplas existências. Então as crianças, elas vêm de uma outra existência intrafísica em que elas trabalharam questões. Então a gente pode pensar, vamos pensar uma consciência que tenha múltiplas vidas, vamos pensar como militar. Então ele tem uma capacidade de liderança, organização, ele trabalhou isso em outras existências. Vai chegar nessa existência, vai ser o quê? Vai ser uma criança, de repente, mais organizada, mas também mais autoritária, mais agressiva, mas também mais organizada. Então, são atributos que ficam. E a gente tenta pegar esses atributos dessas outras existências e de certa forma, dinamizar essa criança. No caso da ectoplasmia, por exemplo, a gente pode pensar o que essa criança foi em outras existências, por que ela chegou com esse atributo da ectoplasmia. A gente vai estar aprofundando a questão da ectoplasmia no segundo momento. Só que, falando aqui do paradigma, já foi interessante a gente estar pontuando. Um segundo ponto do paradigma consciencial é a multiveicularidade. Então, nós entendemos que a criança, ou a consciência humana, ela tem 4 veículos de manifestação. Então, ela tem o soma, que seria esse veículo que nós estamos aqui agora. Ela tem o energossoma, que é o veículo energético dela, por onde até o ectoplasma se manifesta. Nós temos o psicossoma, que é o veículo das emoções, e o mental soma, que é o veículo da racionalidade.
quando nós estamos aqui nessa condição intrafísica, eu aqui, por exemplo, aqui falando com vocês, eu estou com meus 4 veículos de manifestação encaixados. Quando por exemplo, eu tiver a minha primeira dessoma, minha primeira morte, eu vou descartar que veículo? O soma, esse veículo físico. Num segundo momento, eu vou estar descartando o energossoma. E num terceiro momento, numa terceira dessoma, na terceira dessoma, o psicossoma. Então a gente pode colocar que a cada momento a gente vai ficando mais refinado, né? A terceira dessoma é um tema mais avançado dentro da Conscienciologia, seria o fim dos ciclos de nascimento e renascimento. A gente estaria numa outra condição que a gente nem entende muito ainda como é que seria. A gente só pararia nesse ciclo de soma, de ressomas que nós temos, dessas múltiplas existências. Mas é importante só fixar que nós temos 4 veículos de manifestação. Soma, energossoma ou holochakra, que é o veículo energético, psicossoma, que é um veículo que geralmente quando nós saímos do corpo, temos a experiência da projeção da consciência, nós nos manifestamos de psicossoma, seria uma réplica do soma, né? E o mental soma, que seria um veículo disforme, seria como se fosse, a gente representa ele como um círculo e tudo mais. Então essa seria uma outra questão do paradigma consciencial, o outro princípio basilar, sendo interessante destacar que o ectoplasma estaria muito focalizado dentro do energossoma da consciência ectoplasta, que no caso da criança seria um energossoma ainda não tão adaptado. A gente tem que pensar que essa criança está com esse corpo físico há pouco tempo. É uma consciência que está se adaptando àquele corpo físico. Então muitas vezes é muito comum de acontecer essa criança não ter um domínio das suas energias. E aí provocar uma série de fenômenos se ela tem muita energia. A gente pode pensar que se a criança não tem tanta energia assim, ela vai ter também esse desequilíbriozinho, né, dessas energias, essa não adaptação. Mas como não é tanta energia, ela não causa tantos danos ou não aparece tanto. Quando a gente fala de uma criança ectoplasta, ela vai causar mais questões, já iniciando um pouquinho o tema do ectoplasma, a gente podia colocar o ectoplasma uma energia mais densa, né? Tem uma definição, seria o aparecimento temporário de substância mais ou menos organizada em grau diverso de solidificação. Então seria uma energia mais densa, todos nós temos energia, mas seria uma energia mais densa. E a gente entra num outro ponto do paradigma consciencial, que são as energias. Nós temos energia imanente e uma energia consciencial. Eu gosto muito de metáforas. Então vamos tentar pensar num carimbo, né? Você tem aqui a tinta do carimbo e aqui o carimbo. A tinta do carimbo seria uma energia imanente. Essa energia aqui do Parque da Chacrinha, cheio de plantas, é energia sem impregnação consciencial, né? É muito comum as pessoas falarem: eu vou para o sítio para recuperar minhas energias, ou eu vou para a praia para recuperar minhas energias. As pessoas estão falando isso instintivamente, mas elas estão... É uma coisa clara, elas estão querendo o quê? Energia imanente. E energia consciencial? É energia impregnada pela manifestação humana, pelo nosso padrão pensênico, que é até uma outra questão basilar do paradigma consciencial, o pensênio. Pensamento, sentimento e energia. Então o carimbo dessa consciência seria o padrão pensênico dela. E a tinta é energia imanente. Então, a todo momento, nós estamos pegando o nosso padrão pensênico, impregnando de energia imanente e carimbando o papel. Seria a manifestação da nossa energia consciencial. Então, nós fazemos isso a todo momento, né? Pegando essa energia imanente e energia consciencial. A nossa manifestação, quando a gente está com uma manifestação de ectoplasma, uma energia mais densa, nada mais é do que isso. A gente está exteriorizando nossa energia consciencial de uma maneira mais densa. Naquele momento ali, a gente está transformando aquela energia. Tá? Um outro ponto do paradigma consciencial, aí para os pais que estão aí, é a questão da autopesquisa. É fundamental os pais sempre focarem na sua autopesquisa, porque eles vão começar a se entender um pouco mais. Então, enquanto que na ciência convencional tem que existir uma distância entre o experimentador e a cobaia, né, e o laboratório e tudo mais, dentro do paradigma consciencial, o ser humano, a consciência humana, é seu próprio laboratório, experimentador e cobaia.
E pela questão da autopesquisa é que a gente consegue entender o nosso funcionamento de uma maneira mais otimizada. Então, pela autopesquisa, a gente consegue entender o porquê que aquela... Quais são as raízes, por exemplo, vamos pensar, multiexistenciais, né? Passou um miquinho aqui. Multiexistenciais da relação entre aquele pai e aquele filho, entre aquela mãe e aquele filho. Quais são as raízes multiexistenciais? Por que você é pai daquela criança? Isso tudo pode ser tema de autopesquisa, por exemplo. É uma coisa interessante se pesquisar. Por que você tem, de repente, uma maior afinidade, ou se dá melhor para um filho que o outro? Então, é uma questão interessante de se pesquisar. E quando a gente fala dessa questão da autopesquisa, a gente tem que pensar também na questão da cosmoética. Né? É muito comum a gente ter, mas o que seria ética e cosmoética? Eu gosto sempre de um exemplo que eu sempre dou. Por exemplo, escravidão. Em algum momento a escravidão era ética. E até era ética e legal, mas ela nunca foi cosmoética. Então, cosmoética é uma ética cósmica, que cada um de nós tem o seu código pessoal de cosmoética, e esse código pessoal de cosmoética pode ser pesquisado. Né? Então, dentro da nossa autopesquisa, nós podemos pesquisar a questão da cosmoética. Outro princípio basilar, né, dentro do paradigma consciencial, é a multidimensionalidade. Então, nesse momento aqui, eu estou dando uma palestra para vocês, nós entendemos que eu estou tendo influências de outras dimensões e estou influenciando. Então, aqui na palestra, além de vocês aí que estão assistindo a palestra, os pais aqui presentes e o pessoal online, nós teríamos também consciências extrafísicas que estariam assistindo essa palestra. E nós estaríamos influenciando e também sendo influenciado. Eu, por exemplo, estaria tendo intuições ou sugestões multidimensionais, extrafísicas, para abordar um determinado tema de uma forma mais intensa do que outra, falar alguma coisa mais relevante que vai ficar gravado, que alguém vai escutar em algum momento. Então, existiria como se fosse uma inter-relação, né, que seria a questão da multidimensionalidade. Nós teremos a todo momento influenciando. Novamente fazendo aí uma relação com a questão da ectoplasmia, né? E muitas vezes a criança ectoplasta, ela está tendo influência também multidimensional, e é muito comum, né? O ectoplasta, ele tem muita energia, então para ele é muito mais simples, por exemplo, uma consciência extrafísica, manipular a energia dessa criança para, de certa forma, estar causando algum efeito físico, está causando raps, né, que são movimentos de objetos, batidinhas na porta, esse tipo de coisa. Então, muitas vezes, o que a gente tem é uma criança que, justamente por ela não estar tão adaptada ainda àquele soma e aquela energia está mais dispersa, o extrafísico, né, consciências extrafísicas acabam manipulando aquelas energias ali mais dispersas. Isso acontece, isso aí não é uma coisa tão estranha, mas assim, são questões que a criança ectoplasta, ela acaba recebendo uma influência muito grande, né, da multidimensionalidade, por ela ter essa moeda, vamos pensar assim, de troca muito valiosa, que é o ectoplasma na questão extrafísica. Alguma dúvida aí, pessoal? Tá certo até agora o paradigma consciencial para vocês? Tá, né? Tá bom. Então, vamos começar aos poucos a estar introduzindo o tema da ectoplasmia. Eu vou estar voltando também no paradigma. Eu acho interessante fazer essa relação a todo momento para estar facilitando o aprendizado, principalmente de quem está chegando aqui pela primeira vez. Tem um grande número de pessoas de primeira vez aqui hoje, né? Então, ectoplasmia é um aparecimento temporário de substância mais ou menos organizada em grau diverso de solidificação. Então, muitas vezes a gente percebe, quem é um pouco mais clarividente, percebe uma aura na criança, uma névoa. Muitas vezes aparecem fenômenos de clarividência facial, né? A criança, ela muda, a gente olha assim, muda um pouco a questão da aparência dela. Mas também ocorrem questões que não precisariam nem ter parapsiquismo, nenhum tipo de clarividência, né? Essa criança, ela poderia estar, de alguma forma, com essa substância do ectoplasma, está dando forma a consciências extrafísicas, a manifestações extrafísicas com essa substância. O ectoplasma, ele é formado por células epiteliais, leucócitos, água, partículas de poeira, podendo adquirir várias formas. Então, essa é a questão do ectoplasma, que a criança ela vai ficar com essa energia bem densificada.
É muito comum, a gente percebe, em adolescentes também, a formação desse ectoplasma. Principalmente adolescentes, a literatura expõe muito a questão de meninas, né, por a formação hormonal, né, na adolescência, que também dimensionaria um pouco mais essa questão do ectoplasma. A gente percebe em crianças de ambos os sexos, é muito comum. E a gente vê as crianças às vezes com certo medo, acontece, e a gente percebe fenômenos. Então é interessante os pais estarem atentos para essa questão da ectoplasmia da criança, porque a criança ela vem de outra existência. A gente pode pensar o que essa criança mexeu em outra existência. Então, assim como ela pode ter sido uma criança que mexeu com questão militar, ela pode ter mexido com questões místicas, religiosas, e essas questões místicas, religiosas ela pode ter trabalhado com ectoplasma e outras existências. E aí, como tudo que você trabalha em outra existência fica mais potencializado, você acaba, de certa forma, vindo, né? Essa criança ela já vem com essa predisposição ao ectoplasma. E o que a gente sugere para os pais, né? Que os pais trabalhem energia com essa criança. São coisas, até de certa forma, mais básicas, mas que nunca é demais falar. Então, por exemplo, uma casa desorganizada. Uma casa desorganizada, uma criança com energias fartas de ectoplasma podem favorecer fenômenos ectoplásmicos. O horário é muito importante. Essa criança ectoplasta, ela ter horários certos para fazer as coisas. Horário de alimentação, coisas que hoje em dia não estão tão em voga, né? A gente percebe que a gente tem uma geração até de pais e crianças que a questão do horário não é uma coisa tão rígida muitas vezes, a coisa fica um pouco mais solta, né? Essa pós-modernidade. Mas assim, é interessante essa criança ter uma vida bem organizada, para que ela tenha limites em suas manifestações. Outro ponto também que é muito comum é a criança, por exemplo, existem no local práticas mediúnicas. Locais com esse tipo de prática mediúnica também vão favorecer a criança ectoplasta a se manifestar. Então essa criança ectoplasta vai ficar com as suas energias ali mais potencializadas nesse ambiente com práticas mediúnicas. Seria um segundo ponto em que acontece isso. Então sempre seria interessante que se conversasse muito com a criança sobre a questão das energias, sobre a questão dela de manifestações parapsíquicas, sobre seus pontos. Eu acho que sempre que você puder conversar e expor com a criança, deixar ela se manifestar, é uma coisa bem positiva para essa criança. Então, a criança, tudo que a gente reprime muito nessa criança, ela vai acabar se expressando mais com energias. Então, recapitulando, dentro das orientações, um local organizado para essa criança, com horários e limites, ver também que tipo de práticas mediúnicas existem. Local para lazer também, é importante que essa criança ela tem muita energia. Então, essa criança ectoplástica tem que ter um local para colocar para fora essa energia. Muitas vezes essa vida moderna que a gente tem, essas crianças ficam muito presas em apartamentos, isso tudo, e ela não tem condições de estar exteriorizando essa energia. Então é importante para essa criança estar expondo, estar exteriorizando toda essa energia. Que características a gente pode pensar numa criança ectoplástica? Até quando eu falei dos fenômenos, né? São coisas mais fáceis, a gente começa pelo mais simples, né? Então, movimento de objetos, ou a gente vê essa aura branca na criança, né? Esse nevoeiro, a questão Mas existem vários fenômenos que podem acontecer que a gente tem que ter sempre um olhar também com vários profissionais, né? Para afastar qualquer questão física e mesmo médica. Mas, por exemplo, a criança, às vezes, ela tem muito mal-estar, barriga estufada, ela tem mal-estar não muito explicado, lacrimejamento, ela boceja muito, ela, de alguma forma, a gente vê um mal-estar nessa criança por essa energia estar sendo utilizada por outras existências. Ela está sendo, na verdade, muitas vezes até vampirizada. Então, essa criança ela apresenta mal-estar que não é explicado. Aí você vai no médico, o que a criança está sentindo? Ela está com gases, ela está com dor na barriga. E não tem nenhuma manifestação ali médica que possa ser diagnosticada. Um lacrimejamento excessivo, muitas vezes também é comum a criança sentir alguma coisa na garganta. E você leva no médico, ela não está com dor na garganta, ela não está com nenhum tipo de alergia, ela não tem nada. Então, a gente tem que sempre estar descartando as questões físicas. Isso é um ponto que a gente leva muito a sério
estar vendo isso. Também uma questão de oscilação de humor, né? As crianças ela têm uma oscilação, às vezes elas ficam impossíveis de uma hora para outra, irritadiças. Essa oscilação de humor pode ser uma manifestação do ectoplasma justamente por essa influência multidimensional de outras dimensões nessa criança. Então a gente tem que estar sempre de olho nessa criança. Outra manifestação que a criança pode ter são pequenos acidentes de percurso. Vamos ficar sempre atento. É uma criança que está sempre se quebrando. Né? A gente sabe que criança tem mais energia. Ok, não estou colocando as características de uma criança, mas uma criança ectoplasta ela tem uma predisposição a acidentes de percurso, como a maioria dos ectoplastas tem, né? Uma predisposição a acidentes de percurso, se não fizer uma certa asepsia energética. A asepsia é um termo muito interessante de ser colocado aí para os pais que estão aqui presentes. Nós temos trabalhos de energia que nós ensinamos aqui no Evolucim, né? Nós temos laboratórios que nós temos aqui de EV que nós realizamos. E dentro desses laboratórios são ensinados, por exemplo, asepsia energética. A gente pode começar pela MBE, seria uma mobilização básica de energias, que a gente conduz energia da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, até acelerar ao máximo esse movimento, alcançando o que a gente chama de estado vibracional. Tá? Alcançando o estado vibracional, nós estaremos afastando, de alguma forma, energias não muito saudáveis naquele momento e fazendo uma asepsia. Se a gente for pensar em energia como fazendo uma metáfora com a água parada não é bom. Energia parada também não é bom. Então a gente estaria movimentando energia. Num segundo momento a gente pode estar esterilizando as energias para o ambiente da casa para depois absorver novamente a energia do campo instalado, por exemplo, nos amparadores. Esses movimentos básicos eles propiciariam uma asepsia energética muito importante para uma casa de uma criança ectoplasta. Temos também a TENEPS, que é uma técnica muito eficaz, em que o tenepsista, ele todo dia, no mesmo horário, ele esteriliza suas energias para que os amparadores utilizem essa energia da melhor maneira possível. Então são levadas consciências para serem assistidas pelos amparadores e ocorre todo um processo assistencial nessa TENEPS. Então pais que queiram depois, eu recomendo ler o manual da TENEPS, seria outra ferramenta muito eficaz para uma asepsia energética de um ambiente com criança ectoplasta. É importante ler o manual, pesquisar, tem cursos hoje em dia diversos, tem material também diverso sobre a questão da TENEPS, mas é muito importante se pensar nesse conceito da asepsia energética. Essa criança ela vai precisar, a criança ectoplasta, para que ela tenha uma adolescência, uma infância mais tranquila com o seu processo de ectoplasma, ela precisa de uma asepsia energética no local. É interessante também se observar objetos, né? A gente tem objetos antigos, os objetos familiares e que passam de geração em geração, fotos e, enfim, uma série de questões importantes, muitas vezes, que a gente faça uma sondagem energética ou pedir para alguém, sem nenhum tipo de misticismo ou de religião, mas fazer uma sondagem energética nesses locais da casa em que esses objetos se encontram, para ver se esses objetos também, de alguma forma, estão influenciando o ambiente da casa e com isso também prejudicando essa criança ectoplasta. É muito comum, a gente às vezes vai em ambientes e a gente percebe, né? Não estou me sentindo bem aqui. Esses objetos eles serviriam muitas vezes com uma canalização de energias não tão positivas. Isso vai influenciar todo o ambiente e vai ser potencializado. A gente tem que pensar sempre na criança ectoplasta, né? Como a criança ectoplasta, uma potencialização, um motor turbinado, uma lente de aumento naquele ambiente. Então tudo que tem naquele ambiente, que muitas vezes não ficaria tão explícito, numa criança ectoplasta, ela deixaria aquilo ali mais explícito. Então por isso que esses cuidados de asepsia energética são tão importantes, né? A gente vive hoje um momento, no século XXI, um momento que a gente não tem asepsia. Você vê, a gente vai nos locais e, vamos dar um exemplo, um profissional de saúde atende uma pessoa, atende em seguida a outra, sem fazer uma asepsia energética. Muitas vezes a pessoa não vai estar mais na sua condição ideal, né? E essa condição ideal ela não passa
justamente porque a pessoa ela atendeu aquela pessoa e ficou com a cabeça, ficou de alguma forma mais desregulada energeticamente. Então, o conceito de asepsia energética dentro da Conscienciologia é muito relevante, é uma das bases do nosso trabalho. A gente sempre trabalha com asepsia energética e, no caso da criança, ectoplasta é muito importante. Assim como é importante estar conversando com essa criança. Então, por exemplo, a gente faz nossos laboratórios, a gente faz laboratório verde, por exemplo. Aí a criança chega, ela vai estar esterilizando energia para a plantinha, por exemplo. De certa forma, ela vai estar dando vazão àquela energia, ela vai estar dando um local para ela estar colocando para fora aquela energia. E ela está ali, é uma coisa, de certa forma, não vai fazer nenhum mal, e ela vai se sentir bem, ela vai desreprimir, ela vai se sentir colocando para fora toda aquela energia dela e dando até uma utilidade para a plantinha crescer, né? Energizar o pet. Muitas vezes a gente pega um cachorro mansinho, é óbvio, né? Que esteja acostumado com crianças, e vamos energizar o pet. São questões básicas. Estar conversando com as crianças sobre essa questão também é muito relevante, né? Falando, por exemplo, do padrão de pensamentos das crianças. Olha, você está pensando como? Como é que está seu pensamento agora? Está conversando abertamente com a criança sobre essas questões. Se a gente for pensar, mesmo em pleno século XXI, existem tabus, né? São temas que não podem ser falados abertamente, e isso acaba perpassando para casa. Só que todo mundo percebe questões nas suas casas, tem essas percepções, mas isso não pode ser expresso para a criança, né? A gente tem esses pudores. Só que a criança sente e isso acaba que ela paga um preço por isso. Então tá conversando, tem horário de leitura, é muito interessante. Então todo dia vamos parar e ler uma página de um livro, ler algumas páginas, discutir um tema nesse assunto, né? A criança ela precisa muitas vezes se sentir acolhida. E uma das formas de se sentir acolhida é justamente estar tendo espaço para isso, né? Tem crianças que elas justamente reclamam muitas vezes, embora pareça estranho, que não ficaram de castigo. É muito comum isso. A criança ela tirou nota baixa, os coleguinhas também, e de certa forma ela foi a única que não ficou de castigo ali, ela se sente sem afeto por isso. Então esses momentos de castigo, de limites, de troca de conhecimento, de passar conhecimento, são momentos muito afetuosos. A criança ela lê esses momentos como momentos de afeto. São muito importantes para a criança ter esses momentos no seu convívio com os pais. Então são situações, você pode ver, né, a gente está falando de ectoplasma, e está falando de coisas básicas, muitas vezes. Então, muitas vezes a gente tem que fazer uma questão de asepsia energética, de muitas vezes dar para a criança o mínimo que uma criança precisa. Um local organizado, né, um local com uma certa asepsia física e uma asepsia também energética. É importante que seja feita. Mas muitas vezes a questão é básica, no físico mesmo. Então um local limpo, um local organizado. A criança tem que ter horário para as suas atividades, tem que ter um horário para se alimentar, um horário para fazer sua atividade física, né? Lembrando que a criança ectoplástica tem muita energia, então é importante isso, né? Um tema que muitas vezes nos chega dentro da evolução é a questão do poltergeist. Seria um fenômeno mais, digamos assim, mais chato, né? Porque muitas vezes os pais não sabem o que fazer, objetos se movem, são coisas assim que a gente tem um certo receio maior dentro da nossa sociedade. E justamente o que a gente observa é que essa criança ectoplasta, ela é o epicentro daquela condição, ela é o epicentro energético. É ela que promove todos aqueles fenômenos. E o que a gente faz justamente para tentar interromper esses processos e de certa forma, tornar tudo mais equilibrado? É justamente trabalhar com essa criança, né, na asepsia energética dela, nos locais de cuidado, dar explicações para ela, deixar essa criança ter local para extravasar toda essa energia e ver esses objetos que tem nessa casa. Que tipo de objetos tem, também outra coisa, são feitos trabalhos mediúnicos nessa casa. É comum isso, a gente está numa sociedade aqui no Brasil, né, muito uma miscigenação cultural e religiosa, e é muito comum as pessoas terem atividades mediúnicas
como era na Europa, né, em décadas do século passado, né? Era muito comum isso. Aqui no Brasil é muito comum. Muitas vezes você tendo uma criança ectoplasta em casa e fazendo esse tipo de atividade sem asepsia energética, é importante falar, você predispõe de alguma forma que essa criança tenha esses fenômenos. Né? A gente tem que entender que essa criança ectoplasta, ela possibilita que muitas vezes consciências extrafísicas se manifestem, e muitas vezes é isso que essas consciências querem. E quando elas encontram uma moeda de troca como o ectoplasma, elas ficam, né, querendo utilizar essa energia. E a criança está num momento ali de adaptação ao seu soma em que ela não tem um total controle. Né? É um corpo, se a gente for pensar, puxar um pouco na memória quando você é criança, você tem toda aquela energia, você quer correr, você quer brincar, você quer o quê? Colocar aquela energia para fora. Da mesma forma, a criança ela quer colocar essa energia para fora também como ectoplasma. E ela não tendo controle, que em outras vidas ela pode ter tido. A gente pode pensar numa criança que trabalhou muito cosmoeticamente com energias no passado e outras existências. Só que ela chega nessa vida, né, com um soma ainda desadaptado, em fase de crescimento, os hormônios à flor da pele, né, um ambiente diferente, cultural diferente. A gente pode pensar uma criança que teve vidas sucessivas, uma consciência no Oriente, vem para o Brasil, Rio de Janeiro, por exemplo, é um ambiente diferente. Essa criança ela vai estar se adaptando a esse novo ambiente também. Então, se adaptando a esse novo ambiente do ponto de vista cultural, familiar, quem é essa família também é um outro ponto, né? Quem são as consciências extrafísicas que têm afinidade com essa família. Então, são pontos que a gente tem que estar sempre observando. E essa criança ectoplasta vai estar nesse métier, vai estar nesse ambiente, né, com essas energias densificadas, de certa forma não compreendendo muito bem onde se está, sem conhecimento, tentando dar vazão a toda essa energia. Então, esse ambiente de troca com os pais é muito importante, de conversa, de asepsia energética. Né? A gente aqui ensina, né, para as crianças, tudo com autorização dos pais, é óbvio, a fazer a mobilização básica de energias, a fazer uma asepsia energética, a ter o domínio das suas energias. A gente entende que quando a gente não domina as nossas energias, alguém domina pela gente. Então, ou a gente domina, ou alguém vai estar dominando. Então, é interessante que a criança, ela, de uma forma lúdica, é óbvio que a gente ensina, e adolescente também, a estar mobilizando as suas energias, a estar exteriorizando, a estar tendo um certo domínio. Isso já é de grande ajuda para essa criança. Essa criança que ela tinha uma energia que ela nem sabia que tinha, ela só via as manifestações na casa, ela via as manifestações nos ambientes, de uma hora para outra ela sente arrepios, uma série de manifestações. Essa criança agora vai poder fazer, por exemplo, um estado vibracional, exteriorizar energias e fazer uma asepsia, ele tem o controle sobre as suas próprias energias. Isso já muda de figura, ela passa a pegar as rédeas do seu energossoma. Essa é uma das propostas que a evolução tem. E a criança, de alguma forma, ela já ser educada desde a infância. Muitas vezes a gente vê adultos que chegam com uma série de questões com parapsiquismo. Por quê? Porque as experiências dele na infância e na adolescência não foram positivas com a questão do parapsiquismo. Então foram crianças ectoplastas, muitas vezes, que tiveram fenômenos de poltergeist em casa, que assustavam muito. E elas chegam na adultidade com certo medo. Porque não tinham ninguém ali para estar conversando. Não tinham, imagina, a criança ela precisa de um ambiente o quê? Quando ela é criança? Um ambiente seguro, um ambiente de afeto, um ambiente de troca. O item de segurança vai para o espaço, porque ninguém sabe explicar o que ela tem, ninguém sabe dizer o que ela tem. Ela fala alguma coisa, todo mundo acha, não leva tão a sério e tudo mais. Então, tendo um ambiente para troca, a criança se sente mais segura. Ela se sente mais segura e com ferramentas que ela está se desenvolvendo ao longo da vida dela, com o parapsiquismo dela, de uma forma totalmente discreta. A gente não pretende fazer nenhum tipo de como é que chama, show parapsíquico, nada disso. É só uma questão mesmo de asepsia energética, de saúde para essa criança, para essa consciência que pode ser trabalhado desde da sua infância e adolescência. Esse é um ponto muito importante dentro da questão do ectoplasma. Vocês têm alguma dúvida, seus pais? Não? Tá bom. É importante também se observar muito o processo de aprendizagem dessa criança, como ela está na escola,
né? A escola está adequada para essa criança. É muito importante estar observando todas essas questões na criança. Deixar a criança falar um pouco e observar como ela está. Um dos pontos que a gente tem, que às vezes eu falei aqui um pouco mais cedo, está sempre tendo um momento de leitura com as crianças de trabalho de energia. Uma coisa que eu sugiro é que ele não seja no mesmo horário todo dia para não configurar uma TENEPS. Então, em horários diferentes, né? A TENEPS, uma das questões que a gente tem na TENEPS é que a atividade seja todo dia no mesmo horário. Então a gente evita que se realizem atividades energéticas no mesmo dia, no mesmo horário, para que não se configure uma TENEPS, porque a gente observa que muitas vezes as consciências extrafísicas elas se baseiam muito pelo nosso horário. Então, é uma das dicas que a gente tem aí. Muda um pouco o horário, não precisa fazer no mesmo horário para não se configurar. Mas a atividade energética com a criança, de uma maneira lúdica, é muito importante que seja realizada, né? Outras questões que a gente tem que observar é a questão de coriza. Muitas vezes a criança, o ectoplasma, ele se manifesta muito. É importante se observar nos olhos, nos ouvidos, na narina, na garganta. É importante estar observando se essas manifestações estão sendo apresentadas pela criança, né? Que tipo de outro tipo de manifestação as crianças estão tendo em termos físicos, né? E sempre tentar afastar qualquer questão médica dessa criança. Então a criança ela não precisa necessariamente ter a questão do ectoplasma. Pode ser uma questão também alérgica, por exemplo. Mas a gente também não pode descartar a questão da ectoplasmia, de uma manifestação de energias mais densas. Tá? É importante estar se observando também questão de instrumentos cortantes em casa, para evitar acidentes de percursos. Essas crianças elas podem ter uma predisposição a ter acidentes, tombos, esse tipo de coisa. Então é importante estar tomando todos esses cuidados para que essa criança, além da asepsia energética, também tenha uma segurança física naquele ambiente que ela tá inserida. Tá? Um dos pontos principais que eu coloco são os pais. Se os pais se cuidarem, se os pais fizerem asepsia energética, se os pais estiverem bem em termos de relacionamento, as crianças vão ter uma tendência a estar bem. A gente observa muito, mesmo numa casa de uma criança ectoplasta, ela está ali, ela é realmente o epicentro daqueles fenômenos ali, mas é muito comum que a casa como um todo não esteja boa. Quando eu falo a casa como um todo, não é só de ferramentas ou objetos, ou de práticas mediúnicas naquela casa, ou de fenômenos que podem ter acontecido naquela casa, assim como mortes, coisas mais sérias, tudo bem. Mas eu vejo muito a questão dos pais no seu convívio enquanto casal. É importante ver como é que está a relação desses pais, porque muitas vezes o grande problema, embora a manifestação, né, a gente identifique a criança ectoplasta, mas essas manifestações não tão saudáveis se dão muito porque o casal não está bem. E é muito mais fácil a gente estar também apontando a criança, a ectoplasta é o problema. E, na verdade, se a gente for ver tecnicamente, se o casal não está bem, a casa não vai estar bem, e aí uma série de questões vão acontecer e essa criança vai ser só o que a gente chama de um paciente identificado, né? A questão identificada, a criança identificada ali como o epicentro dos fenômenos. Então é importante, um dos princípios basilares que a gente já colocou aqui, dentro da Conscienciologia, que é a autopesquisa, os pais estarem se autopesquisando também, para ver o que está acontecendo, qual a responsabilidade deles também, quando os fenômenos não estão sendo tão agradáveis para a família como um todo. Para não depositar todas as questões na criança e aí os pais ficam bem, né? O problema é a criança e os pais ficam como vítimas ou como salvadores. Não, é importante ter uma certa autocrítica, esses pais estarem fazendo autopesquisa para ver essas inter-relações familiares e o momento atual. Também não ficar falando só também numa questão holobiográfica, na outra vida foi isso, e está se fugindo do presente. Nós estamos nessa vida, nesse momento, e é importante que seja visto agora, o aqui e agora. Como é que está essa relação entre esse pai e a mãe? Como é que está essa relação entre esse pai ou essa mãe e esses filhos? Como é que está essa relação? Como é que está o ambiente do lar? Existe um momento de troca? Existe um momento de lazer? Existe um momento de afeto nessa família? Essas são coisas muito básicas,
mas que a gente esquece. Muitas vezes é muito interessante ficar falando de questões de outras vidas, de energia, e se esquece muitas vezes do básico. O básico ali não está sendo suprido. Então não vai adiantar a gente fazer uma asepsia energética para no segundo momento a gente ter pais brigando com questões muito básicas, às vezes até violência doméstica, coisas muito mais grosseiras e básicas que não estão sendo cumpridas para a formação daquelas crianças. Então, o mínimo que a gente precisa para aquelas crianças, elas não estão tendo. O mínimo. E uma criança ectoplasta num ambiente como esse, um ambiente com uma estabilidade emocional e afetiva muito grande, essa criança vai acabar, de alguma forma, se manifestando também as energias de uma forma entrópica e causando uma série de questões naquela casa. A gente vai ver, pô, mas tá tendo poltergeist, é só a criança? Não. Se a gente for examinar a família como um todo, os moradores daquela residência e tudo mais, a gente já está observando que existe uma série de manifestações ali que não são saudáveis, uma série de manifestações entrópicas. Então, os pais estão aqui, é interessante fazer, né, um tour de força. Né? Todas as crianças, toda a família é necessário estar sendo examinada, os pais é importante estarem se olhando, fazendo autopesquisa, ver a relação enquanto casal, e se já é divorciado, ok, não tem problema, mas ver como é que está essa relação também entre o casal, se estão brigando, porque no final a criança é só o epicentro ali da questão do problema. É o epicentro que chama atenção, que causa esses fenômenos todos, mas o epicentro, a causa muitas vezes pode estar num ambiente familiar completamente patológico e com questões ali energéticas que não são as mais positivas. Então é importante também o casal ter seu momento enquanto casal, né? É importante, muitas vezes quando tem filho não tem, o casal esquece da sua relação enquanto casal e vai cuidar só de filhos, esse tipo de coisa, ou vai só trabalhar para ganhar dinheiro, aquela ansiedade, e esquece da relação como casal. Essas energias elas vão ficando ali densificadas, o ambiente da casa já não vai ficando tão bem. Então é importante estar se olhando também esse tipo de coisa, né? Aproveitando os pais aqui presentes, eu vou estar sugerindo aqui ao final temas de autopesquisa, a gente pode estar conversando, né? Nós temos outros voluntários aqui, para que esses pais comecem, né, a fazer uma autopesquisa e se olhar um pouco para ver o que está acontecendo nessa família e tal, e como é que está a relação, porque senão a gente vai pensar, vamos fazer uma asepsia energética? Tá, a gente faz lá uma asepsia energética, faz um trabalho de estado vibracional, mas se o ambiente não estiver bom também, se as relações ali humanas não estiverem boas, a entropia volta novamente, né? A menor distância entre duas consciências é o pensênio. Então, se a gente for ligar o pensênio, multidimensionalidade, né, que os afins se atraem, o ambiente patológico familiar vai atrair consciências também patológicas. Aquela criança ali vai ser só uma promotora, né, daquele ambiente patológico, ela vai ser só uma dinamizadora, uma densificadora daquilo. Mas o ambiente como um todo já está ali formado. Né? Então, tá aí a importância, por isso que a gente coloca dentro do paradigma consciencial a questão da autopesquisa, cosmoética, justamente para não ficar só no fenômeno e culpabilizando, responsabilizando a criança ou o fenômeno e fugindo da realidade. A gente está começando daqui a pouco a chegar ao fim, falando aqui com os pais, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou aqui à disposição de vocês, tá? Eu sei que alguns é a primeira vez, é muita informação, né? Eu procurei aqui ao máximo estar dinamizando e dando aí os conceitos básicos, mas ao final aqui eu também posso estar conversando com vocês, tá bom? Então, só recapitulando, então, o tema de hoje foi a criança ectoplasta, né? A criança ectoplasta, então, é essa criança com essa energia mais densa. Essa energia mais densa, ela causa uma série de fenômenos parapsíquicos dentro de uma casa. Podem ser fenômenos vistos apenas por clarividentes ou não, né? Já que essa energia mais densa ela pode promover efeitos físicos na casa, né? Pode promover também acidentes de percurso. Nós recapitulamos aqui, dentro da nossa recapitulação também, nós mostramos a importância da asepsia energética, do domínio energético, seja com estado vibracional, mobilização básica das energias. Nós aqui no Evolucim
nós damos essas práticas aqui, nós temos laboratórios. É importante estar se conversando com a criança sobre essas questões. Então nós também colocamos as características dessa criança, né? São crianças que apresentam características muitas vezes de enjoo, barriga estufada, elas apresentam esse nevoeiro que a gente chama um pouco mais branco, elas são crianças que muitas vezes elas têm um certo mal-estar em alguns momentos, uma oscilação de humor também pode aparecer nessa criança ectoplasta. Ela promove efeitos físicos nesses ambientes, mas ao fim nós colocamos também que é só a ponta de um iceberg. Essa criança tem essa energia mais densa, muitas vezes na adolescência, uma energia está mudando, né? Ali o corpo, essa energia ainda fica mais densa. Meninas, pela literatura, aparece muito, mas não só isso. Isso é só a ponta do iceberg. Nós temos também que estar pensando nessa família, nessa relação dos pais. Os pais também fazendo uma pesquisa para não fugir das suas responsabilidades e depositar tudo nessa criança. Essa criança ela precisa de válvulas de escape, seja energéticas, seja de conversa e até de realmente entender um pouco de energia. Essa criança ela pode estar sendo iniciada num trabalho energético, de uma maneira mais lúdica, mas a gente pode estar pensando em estar explicando. Nós temos laboratório verde aqui, em que essa criança é iniciada, extravasando energia, por exemplo, para a plantinha, para o pet. Isso é possível de estar sendo trabalhado com essa criança. Essa criança precisa de um lar organizado e seguro. Isso implica em horário para realizar as atividades, horário de alimentação, horário de lazer, para que essa criança ela possa colocar para fora suas energias, mas de uma maneira bem mais organizada. Um lar sem organização, distópico, um lar sem um mínimo de limites, uma criança sem limites, sem um ambiente saudável, ela vai dinamizar isso, seja ectoplasta ou não. A diferença é que a criança ectoplasta, num ambiente mais entrópico, ela vai estar expressando e potencializando isso de uma maneira mais evidente que uma criança que não é ectoplasta. Apenas isso. Então, essa criança ectoplasta, pela potência da sua energia, é importante que os pais estejam atentos e, enfim, vejam a sua relação com as energias da casa, o ambiente daquela casa, o que está sendo feito ali, se tem alguma questão mediúnica, algum objeto que esteja vendo, mas principalmente, uma coisa que é muito básica, como é que está a relação desses pais? A relação está boa? Uma relação não muito boa entre os pais vai potencializar também uma entropia maior entre as crianças. Então, ao final dessa recapitulação, vou perguntar se alguém tem dúvida, se não tiver, vamos passar aqui para os finais. Então, recapitulando, nós somos do Evolucim, nós temos palestras todo mês aqui no Parque da Chacrinha, uma reserva florestal linda que a gente tem aqui dentro de Copacabana. Os pais estão aqui assistindo palestra com a gente, enquanto que as crianças ficam brincando com os nossos voluntários no local à vista dos pais. Nós também temos atividades como laboratório com as crianças, laboratório com os pais. Nós vamos ter também o nosso curso de entrada. Veja nossa página também no Instagram. Nós vamos ter o nosso curso de entrada da Evolucim para os pais, com um ambiente também para as crianças ficarem com voluntários nossos. Tá? Então esse curso vai começar em breve, nós temos todas as datas. Veja nossa programação, além das palestras, dos laboratórios, cursos de entrada, e fique com a gente. Nós temos a Evolucim também, ela tem em outros estados e a sede em Foz do Iguaçu. Tudo certo? Só pegar aqui um livro para indicar para vocês. Parapsiquismo na Infância, Perguntas e Respostas. Essa é uma bibliografia recomendada para quem tiver o interesse em se aprofundar. Então, é da professora Lilian Zolé, Parapsiquismo na Infância, Perguntas e Respostas. Recomendo esse livro para quem quiser se aprofundar. Então, um grande abraço, a gente fica por aqui hoje e até a próxima.